Amados irmãos e queridos amigos, que a paz seja convosco. Quero aqui trazer um importante tema para que possamos entender ainda mais as Escrituras. Assim como diz o Senhor Jesus, examinai as Escrituras, porque cuidais ser nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É importante nós sermos examinadores das Escrituras, para não nos tornarmos presas de homens. Assim como diz Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia, vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens e não segundo Cristo. Vemos que hoje existem muitas doutrinas que não têm fundamento bíblico, muitas doutrinas em que os homens seguem tradição e não seguem o que os apóstolos e os profetas pregaram e disseram. E temos que examinar e a cada dia procurar direção de Deus sobre a sua palavra, porque quem dá o entendimento da palavra é Deus. Não basta somente ler, porque é o Espírito de Deus quem guia em toda a verdade. Vamos falar sobre um importante tema que é a unidade de Deus. Sobre a unidade de Deus tem surgido muitas controvérsias a respeito da unidade de Deus ser composta ou da unidade de Deus ser simples. A cristandade, em sua maioria, crê que existe um Deus, que esse Deus subsiste em três pessoas distintas, e essa doutrina é conhecida como Trindade, três em um. E existem três pessoas distintas perfazendo um só Deus segundo os trinitarianos. É claro nas Escrituras em afirmar que existe um único Deus. Existe um Deus a qual criou todas as coisas. E assim os trinitarianos, eles também usam as mesmas passagens que nós usamos para afirmar que existe um único Deus. Mas os trinitarianos dizem que esse Deus, ele subsiste em três. Vamos fazer uma leitura que você confirme o que está escrito e você também acompanhe o que está escrito em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel habitava no meio de vários povos pagãos, isto é, povos que adoravam vários deuses, povos que adoravam imagens de escultura. E o Eterno, em sua palavra, ele diz, por meio do profeta Moisés, a qual instruiu o povo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus, ele manifesta como um único Deus. Ele não se manifesta como um Deus em três, como um Deus em que esse Deus tinha uma unidade composta. E assim, Deus em sua palavra, a qual o profeta Moisés instruiu o povo, que ele é único, louvado seja Deus. Então a Trindade é a crença em três pessoas distintas em um só Deus. Se nós temos esse tipo de argumento, nós estamos crendo em três deuses. Preste bem atenção nessa teoria da Trindade, em que diz em que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Se são três pessoas distintas em um só Deus, então são três deuses. E assim como está escrito, que você acompanhe comigo, Êxodo capítulo 20, o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Há um único Deus em que ele deve ser adorado. E como está escrito, não há outro Deus além dele. Nós não podemos ter outro Deus além dele. E assim refuta a ideia de um Deus trino. Vamos fazer uma leitura em Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías 45, 22. Que diz:
olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Portanto, a unidade de Deus é simples, só existe um Deus, e esse Deus, ele não tem a unidade composta, mas a unidade absoluta. Louvado seja Deus. Então vamos fazer outra leitura que se encontra em Isaías 43, 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, não existe outro Deus além do Criador. Ele é único. E assim como diz, nenhum Deus antes dele se formou e nenhum Deus depois dele haverá, porque Deus, ele é único e nós temos que adorar um único Deus. A adoração de uma trindade é pagã. Adorar Deus em três pessoas não tem sentido nas Escrituras. E nós temos que nos posicionar cada dia com a verdade, ficar ao lado da verdade. Aleluia! Vamos fazer uma leitura que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, os versos 5 e 6, para a nossa meditação, que diz: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. O apóstolo Paulo, ele tinha a fé em um único Deus. Quando ele fala de Jesus, ele fala em um só Senhor, Jesus Cristo. Ele não fala que Jesus é Deus, que Jesus é uma segunda pessoa de uma trindade, mas ele diz um só Deus que é o Pai, e um só Senhor que é o Filho, Jesus Cristo. Então, é bem claro nas Escrituras em afirmar sobre um único Deus, e a trindade, ela só tem fundamento na filosofia. A trindade, ela só tem fundamento em livros apócrifos, em livros que não têm realmente revelação de Deus para eles. E assim temos que examinar, como é muito importante para a nossa fé, louvado seja Deus, sobre o Espírito Santo. É dito que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, e examinando as Escrituras, não existe fundamento dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, existe um Deus Filho. Vamos examinar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 11 a 14, que diz: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos as coisas que nos são dadas por Deus. Dessas coisas também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, visto que são discernidas espiritualmente. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito que provém de Deus. Não existe nenhuma passagem na Escritura dizendo a respeito de um Deus Filho. Não existe. Quando fala do Espírito, diz sempre Espírito de Deus e Espírito que provém de Deus. Logo entendemos que o Espírito Santo é o poder de Deus. E para provar que o Espírito Santo não é uma pessoa, vamos fazer uma leitura em Apocalipse 14:1, que diz: olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o nome dele e de seu pai. Aqui fala de duas pessoas, o nome do Cordeiro, que é Jesus, e o nome do Pai. E por que não fala do Espírito Santo?
É claro que o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo não tem nome. O Espírito Santo é impessoal, porque é a força ativa de Deus. Vamos fazer uma leitura em Apocalipse 19, o verso 10, que diz: lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui João, ele não se prostrou perante o anjo, e assim o anjo mandou adorar a Deus, porque o anjo é um conservo de Deus, um conservo dos servos de Deus. E como está escrito, vemos pela palavra sobre Jesus, em que revela por intermédio da palavra, louvado seja Deus. Então entendemos que a unidade de Deus é simples. A unidade de Deus não é composta. Deus, ele é único. E Jesus é o Filho, ele é o Salvador. E o Espírito Santo é o poder de Deus, é o Consolador em que guia em toda a verdade. Aleluia. Então, irmãos e queridos amigos, que Deus abençoe a cada um. Vocês examinem as Escrituras, que esse tema sirva para a meditação de vocês do que foi falado. Paz seja convosco.